Capítulo 19 dos crimes de trânsito. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.
Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Aplica-se a multa reparatória ao disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga, utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante, sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 299 e artigo 300 vetados. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2 dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.
Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310-A vetado. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Capítulo 20. Disposições finais e transitórias. Artigo 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314. O CONTRAN tem um prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código.
Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3 do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 318, vetado. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, Decreto 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Artigo 319-A. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Segundo, o órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Terceiro, o valor total destinado à recomposição das perdas de receita das concessionárias de rodovias e vias urbanas em decorrência do não pagamento de pedágio por usuários da via não poderá ultrapassar o montante total arrecadado por meio das multas aplicadas com fundamento no artigo 209-A deste Código, ressalvado o previsto em regulamento do Poder Executivo. Artigo 320-A. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigos 321 e 322 vetados. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFIR por 200 kg ou fração de excesso. Os limites de tolerância a que se refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985. Artigo 324, vetado. Artigo 325. As repartições de trânsito conservarão, por no mínimo 5 anos, os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física.
O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir à metade, no mínimo, o Índice Nacional de Mortos por grupo de veículos e o Índice Nacional de Mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PNATRANS. As metas expressam a diferença a menor em base percentual entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos estados da Federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições. Antes de submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRANDIF e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. As propostas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho absoluto e relativo de cada estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. O CONTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para a apuração dos índices de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas.
Os dados estatísticos coletados em cada estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março, por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União, pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal, pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios. O cálculo dos índices para cada estado e para o Distrito Federal será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 de março de cada ano. Com base em índices parciais apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos estados e para o Distrito Federal. A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito, 2 classificações ordenadas dos estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 327. A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em 2 categorias: conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar, e sucata, quando não está apto a trafegar. Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a 50% do avaliado. Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado, será leiloado como sucata. É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de 6 meses.
Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados proporcionalmente ao valor da arrematação e destinando-se os valores remanescentes na seguinte ordem para as despesas com remoção e estada, os tributos vinculados ao veículo na forma do parágrafo 10, os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão, as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica, e os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal. Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores. Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de 10 dias. Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. Aplica-se o disposto no parágrafo 9º, inclusive ao débito relativo a tributo, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou licenciamento de veículo. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 271. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em 30 dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido definitivamente para o fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao animal recolhido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo. Se no prazo de 60 dias, a contar da notificação de que trata o parágrafo 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo. O procedimento de asta pública, na hipótese do parágrafo 16, será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se no que couber o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes.
Os veículos sinistrados, irrecuperáveis, queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada. Artigo 329. Os condutores dos veículos de que tratam os artigos 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. Artigo 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Os livros indicarão data de entrada do veículo no estabelecimento, nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor, data da saída ou baixa nos casos de desmontagem, nome, endereço e identidade do comprador, características do veículo constantes do seu certificado de registro, número da placa de experiência. Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que, no primeiro caso, conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito. A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização. As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que os solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento. A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais cominações legais cabíveis. Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 331. Até a nomeação e posse dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na seção 2 do capítulo 18 deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes. Artigo 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF em serviço todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições. Artigo 333. O CONTRAN estabelecerá em até 120 dias após a nomeação de seus membros as disposições previstas nos artigos 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências.
Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de 1 ano após a edição das normas para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo. Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 334. As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de 1 ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário. Artigo 335 vetado. Artigo 336. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no anexo 2 até a aprovação pelo CONTRAN no prazo de 360 dias da publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais. Artigo 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos estados e municípios que os compõem e o CONTRANDIF do Distrito Federal. Artigo 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 264.954 em favor do Ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, para atender às despesas decorrentes da implantação deste Código. Artigo 340. Este Código entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Gente, vamos lá comigo. Artigo 341. Ficam revogadas as leis número 5.108, de 21 de setembro de 66, 5.693, de 16 de agosto de 71, 5.820, de 10 de novembro de 72, 6.124, de 25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de 1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro de 1982, 7.052, de 2 de dezembro de 1982, 8.102, de 10 de dezembro de 1990, os artigos 1º a 6º e 11 do Decreto-Lei número 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-Leis números 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 1988. Agora vamos ler os anexos. Anexo 1. Dos conceitos e definições. Para efeito deste código, adotam-se as seguintes definições. Acostamento. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e a circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Agente da autoridade de trânsito, pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Ar alveolar. Ar expirado pela boca de um indivíduo originário dos alvéolos pulmonares. Área de espera.
Área delimitada por 2 linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Automóvel, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor. Autoridade de trânsito, dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Balanço traseiro, distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo. Bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas, não sendo, para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Bicicletário, local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas. Bonde, veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos. Bordo da pista. Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Calçada, parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Caminhão-trator, veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. Caminhonete, veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Caminhoneta, veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Canteiro central, obstáculo físico construído como separador de 2 pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, canteiro fictício. Capacidade máxima de tração, máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Carreata, deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe. Carro de mão, veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas. Carroça, veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. Catadióptrico, dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, olho de gato. Charrete, veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Ciclo, veículo de pelo menos 2 rodas à propulsão humana. Ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km por hora. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Conversão, movimento em ângulo à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo. Cruzamento, interseção de 2 vias em nível.
Dispositivo de segurança. Qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. Estacionamento. Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Estrada. Via rural não pavimentada. Etilômetro. Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Faixas de domínio, superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Faixas de trânsito. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Fiscalização. Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código. Foco de pedestres, indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. Freio de estacionamento, dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado. Freio de segurança ou motor, dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço. Freio de serviço, dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo. Gestos de agentes, movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código. Gestos de condutores, movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Ilha, obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Infração, inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. Interseção, todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Interrupção de marcha, imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito. Licenciamento, procedimento anual relativo a obrigações do proprietário de veículo comprovado por meio de documento específico, certificado de licenciamento anual. Logradouro público, espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões. Lotação, carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga ou número de pessoas para os veículos de passageiros. Lote lindeiro, aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Luz alta, facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.
Luz baixa, facho de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário. Luz de freio, luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que se encontram atrás do veículo que o condutor está aplicando o freio de serviço. Luz indicadora de direção, pisca-pisca. Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré, luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Luz de neblina, luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Luz de posição, lanterna. Luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Manobra, movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Marcas viárias, conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas em tipos e cores diversas apostos ao pavimento da via. Micro-ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Motocicleta, veículo automotor de 2 rodas com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta, veículo automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Motor-casa, motorhome, veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Noite, período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor. Operação de carga e descarga. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Operação de trânsito, monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente, atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Parada, imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Passagem de nível, todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Passagem por outro veículo, movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Passagem subterrânea, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível subterrâneo e ao uso de pedestres ou veículos. Passarela, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível aéreo e ao uso de pedestres. Passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
patrulhamento, função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Perímetro urbano, limite entre área urbana e área rural. Peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Peso bruto total combinado, peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. Pisca-alerta. Luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pista, parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Placas, elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito, função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Ponte, obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. Reboque, veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Regulamentação da via, implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Refúgio, parte da via devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Retorno, movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos. Rodovia, via rural pavimentada. Semi-reboque, veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. Sinais de trânsito, elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Sinalização, conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Sons por apito, sinais sonoros emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste código. Tara, peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.
Trailer, reboque ou semi-reboque tipo casa, com 2, 4 ou 6 rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou caminhonete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento ou para atividades comerciais. Trânsito, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Transposição de faixas, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Trator, veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. Ultrapassagem, movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Utilitário, veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora da estrada. Veículo articulado, combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Veículo automotor, todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, ônibus elétrico. Veículo de carga, veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive o condutor. Veículo de coleção, veículo fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, que possui valor histórico próprio. Veículo conjugado, combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação. Veículo de grande porte, veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10.000 kg e de passageiros, superior a 20 passageiros. Veículo de passageiros, veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Veículo misto, veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Via rural, estradas e rodovias. Via urbana, ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Vias e áreas de pedestres, vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Viaduto, obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior. Muito obrigada a quem me acompanhou até aqui e quem chegou até aqui. Bons estudos e sucesso!